No vídeo de hoje, vamos falar sobre Eu Sou a Lenda, estrelado por Will Smith e o que ele revela sobre a nossa sociedade. O filme nos apresenta um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade foi dizimada por um vírus e os poucos sobreviventes se transformaram em criaturas sedentárias por sangue. Mas será que esses zumbis são apenas monstros? Na verdade, o filme questiona quem são os verdadeiros vilões. Robert Neville, Will Smith, luta para sobreviver, mas ao longo da história percebemos que ele pode ser visto como uma ameaça para os infectados, que realizam uma nova forma de sociedade. Isso nos faz refletir sobre a exclusão do diferente e como lidamos com as mudanças sociais radicais. Em um mundo cada vez mais polarizado, Eu Sou a Lenda nos lembra que o medo do desconhecido pode nos transformar nos verdadeiros monstros. E você, já assistiu Eu Sou a Lenda? Deixe aqui nos comentários o que você acha desse filme campeão em críticas sociais. Esse vídeo é pra você que ama, estuda e vive a arte. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Fala, povo da arte! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa análise é de um filme estrelado por quem? Will Smith! Will Smith! Mas não é o Maluco no Pedaço. Não, infelizmente ainda não. Mas é um filme tão bom quanto essa série, né? É maravilhoso mesmo. Eu Sou a Lenda, você já assistiu? Eu amo o Apocalipse. Foi inspiração aqui do nosso querido Diego, né? Que na nossa análise passada comentou que gostava muito, né? Então estamos trazendo aqui, você gosta de Eu Sou a Lenda, já assistiu? Tô animado. Mas eu tenho certeza que o pessoal não assistiu com esse olhar técnico, análise, né? Com a nossa análise. Hoje a gente vai trazer dois grandes dramaturgos. Exato. Quem são? Chekhov, que inclusive estava com saudade de falar sobre Chekhov. Acho chique também. Chique. No mínimo chique. Acho chique. E Boal. Augusto Boal. Outra saudade também, né? Outra saudade. Mas vocês sabem quem eu sou? Diego Marante. E quem é ele? Ítalo Figueiredo. Nos siga em nossas redes sociais, @Diego Marante, @ITFigueiredoM e @Analisarte Canal. Já aproveita para se inscrever então no nosso canal, para compartilhar o nosso vídeo com quem você acha que deve assistir. Por curiosidade ou por estudo, deixa aquele joinha e fala nos comentários o que você achou da nossa análise de hoje. Legal? Mas agora vamos pra nossa... Não tem react. Ah, não tem react. Não tem react. Talvez você não tá sabendo ainda. Culpa dessa plataforma. Talvez você não tá sabendo. A gente falou no vídeo anterior, onde a gente tá tentando criar uma outra forma de trazer os nossos reacts pra vocês. Será que o OnlyFans vem aí? Um OnlyFans? Oh my God! A gente bota a gente peladão lá e o react. A gente faz o react pelado. Não? Porque a plataforma realmente está bloqueando algumas das nossas análises, e aí por conta de não ter vídeo com e vídeo sem, a gente optou por tirar os reacts nesse momento. Tá tudo bem, direitos autorais. Faz parte. Okay. Um minutinho só de análise, de react, né? A gente vai estar roubando um centavo do milionário? Mas aí... Né? Enfim, então vamos começar a nossa análise. Vamos para a nossa análise. Então pega a sua pipoca e vem analisar com a gente. Então, pra gente começar falando aqui na nossa análise, vamos falar sobre Chekhov, né? Ele que foi um grande dramaturgo russo que defende e fala a ideia de que o ator, ele deve não só falar, mas também deve prestar muito bem atenção do que não se é dito. É importante. E ele acreditava que o subtexto, Diego, ou aquilo que é interpretado pelo público, na verdade, é o que dá profundidade à verdade do personagem. As reações, né? O corpo. Olha só como que linka as coisas. Por isso que fala, tudo se complementa. Teatro é tudo. A gente consegue ver até mesmo o distanciamento de quem? De quem, gente? Brecht. Do Brecht! Outro dramaturgo maravilhoso. Eu tô assim, gente, é do cachorro, é do zumbi? Que bom, eu aqui no papel de calor. A gente já tá no preto e branco já aqui. E em Eu Sou a Lenda, a performance de Will Smith como Robert Neville, ele reflete claramente toda essa abordagem. O personagem do Neville, do Will Smith, é um personagem que vive o tempo todo em conflito interno. O tempo todo. Já imaginou a responsabilidade de ser o último ser humano do planeta mesmo? Pô, imagina isso. Realmente é algo que não é verbalizado. Não é verbalizado. O responsável é a responsabilidade de ser o último ser humano, a perda
da família, né? A procura de novos seres humanos. Isso é né? Você imagina. Imagina tu, minha filha, sozinha nesse mundo, sem um boy pra ligar, mandar um zap. Trágico. Tinder, ninguém. Sem Caraca. Sem internet, olha, Tinder. Todas essas emoções são transmitidas através do silêncio que o Will Smith faz. Tem momentos do filme que é só ele entrando na lojinha, saindo da lojinha, rodando pela cidade, né? Pra trazer essa sensação pra gente. E sensação pra ele também de estar vivo, né? De não estar sozinho, ele interage até com os manequins, né? Lá na conversa com uma lá. Tá com uma peruquinha. Pega manequim, põe numa loja, manequim põe em outra loja. Gente, muito triste transar com... E não posso falar essa palavra. Muito triste fazer amor com um manequim. Se apaixonar. Mas olha o estado, né? O estado da pessoa, né? De estar sozinho, saber que tá sozinho, mas querer se sabotar, querer se enganar, né? Pra entender o que ele tá vivendo, né? Que doido. Nossa. E toda essa solidão, né, ela é explicitada no filme, sem os diálogos, com a expressão corporal do Will Smith, pela intensidade no olhar e pelos gestos simples. E o legal, Diego, é que o Chekhov, ele valoriza isso, né? Do Will conseguir se comunicar além da fala, mas com o seu silêncio também. Porque é importante, né? Pra fazer essa sensação, o barulho do silêncio na cidade ao mesmo tempo, né? O vento, traz esse contraste, né? Do que seria caótico, totalmente deserto, e a musiquinha de fundo, né? É arte, gente, arte. E todas essas cenas, né, de solidão, ou então de uma sensação também que ele traz pra gente de estar esperando um milagre, né, de algo acontecer, ele realmente encontrar alguém, são altamente representativas do estilo de Chekhov. Além de todo o enredo, né, pro dramaturgo, né, ele vê que a tensão criada pelo personagem é tão importante como todos os outros acontecimentos. Os outros elementos do filme, né? As outras ações físicas, né, esses outros estados que ele alcança. Sim, o próprio silêncio. Foi? Foi. Tá. Outro aspecto... Foi, gente. Eu só quis fazer do próprio silêncio. Eu só quis fazer gracinha. Que, nossa, sendo silenciado. Outra abordagem do Chekhov é que ele acreditava sobre as tragédias cotidianas. Ele acreditava, Ítalo, que a tragédia não precisa ser algo super incrível, super imenso, né? Um milionário quando ficou mais milionário. Se bem que no mundo que a gente tá é meio difícil isso acontecer, mas ele acreditava que as verdadeiras tragédias estavam nas perdas cotidianas, né? Nas frustrações diárias das pessoas, né? Então, os nossos conflitos internos, isso pra ele era mais tragédia do que algo maior ou enfim, entendeu? A gente trazendo Chekhov pra Eu Sou a Lenda, a verdadeira tragédia do Will Smith é o fato dele ser o último ser humano tentando sobreviver sozinho no planeta. Acaba sendo essa a tragédia, né? E em muitos aspectos também uma luta contra o tempo. Um tempo que se arrasta, as horas, os minutos, que né? Parece que vai demorar mais ainda. Parece mais lento, estando sozinho, né? Nossa. E tem a procura de uma solução pra vida dele, pro planeta. Acordar e dormir com essa coisa nas costas. O relógio não passa e vem a fome, vem as doenças, começa a acabar tudo, os alimentos e tal. E aí, minha filha? Se chegasse a esse lugar. Como é que faz? Tu vai plantar? Não vai. Não vai, amor. Tu só liga pro iFood, que eu sei. Não vai, tá acostumado com AI agora. Usando o chat GPT o tempo inteiro. O Bermoto, essas coisas. Em várias cenas do filme Eu Sou a Lenda, a gente consegue ver o personagem do Will, o Robert Neville, esperando por respostas, né? Esperando por um sinal, um milagre, como eu disse mais cedo. Um pouco mais de esperança, né? E esse tempo de espera, ele é fundamental pro personagem. E o que o Chekhov faria com isso? Ele aproveitaria dessa situação para aprofundar mais ainda a complexidade emocional do Neville, né? Falando do personagem, né? E do ator como Will, né? Ele estudando, imagina, fazendo esse processo criativo dele, imagina só o Chekhov fazendo, vamos, Will, né? Tipo assim, entender nesse lugar, se colocar, né? Mergulha mais, né? Sim. Qual o seu momento anterior, né? O que você trouxe para seu subtexto, seu inconsciente, né? Que é o que o Chekhov tá querendo falar pra gente. E o filme dá as pistas, né? Da família que ele perde, né? Da história dele, o enredo no geral, né? Dele tá sozinho, dos manequins que ele traz como pessoas pra poder conversar. Sim.
Neville, ele espera por algo, por uma cura, né? Por uma razão de poder viver, né? Pra ele poder continuar, né? E o Chekhov teria enxergado tudo isso, toda essa situação, na verdade, como uma luta interna, que foi o que a gente falou no começo. Às vezes tá falando mais sobre o interno dele, as ações externas dele, do que realmente as ações externas, né? Como se o interno estivesse gritando, ele não consegue se expressar, ou essa é a forma dele conseguir se expressar. E aí agora legal da gente poder olhar é que a gente vai trazer Augusto Boal, aonde a gente consegue ver tudo isso que a gente falou, só que com um olhar mais crítico e social. Amo. Trazendo agora para o Augusto Boal. O Augusto Boal, junto com seu Teatro do Oprimido, ele acreditava que o teatro deveria ser uma ferramenta de crítica social, minha filha, e conscientização da população para o que acontece ao seu redor. No caso desse filme, né, em específico, Sua Lenda, ele também reflete como a sociedade pode se autossabotar, minha filha, se autodestruir através dos seus próprios erros e egoísmos. Você dá bom dia pro porteiro? Pois é, e na verdade, zumbi é só uma forma de expressar o que a gente tá fazendo. Metáfora! Exatamente, né? Se a gente for pensar aqui, nós somos todos zumbis, aqui olhando pra fora, aqui olhando pras pessoas, né? A buzina tocando. Eu venho de metrô, a gente pega o metrô e todo mundo assim, ó. Não, e não só isso, né? Assim, porque a gente também às vezes acaba nisso, mas no todo aqui do Boal falar, né? Não só trazendo pra tecnologia ou estar preso nesse olhar. Eu trouxe esse olhar porque é o olhar que a gente tem. Que tá vivendo hoje em dia, né? Exatamente. Para olhar. Mas ainda assim você consegue pegar pessoas que estão presas nisso, mas... Não só nisso, tem mais coisa, né? Lógico. Só que tem aqueles que, tirando essa parte de tecnologia, a gente trazer pro tipo, o nosso eu como pessoa ao próximo, né? Que é essa desumanização, né? Que ele fala no texto aqui, no título, é a forma da gente enxergar essa metáfora dos zumbis, por exemplo. A crise de ansiedade. Tá todo mundo com crise de ansiedade, amor. Larga o celular 5 minutos, tu consegue assistir um filme tudo mais inteiro unido, sem pegar o celular, tu não consegue. Tudo bem, as pessoas têm a sua vida, né? Nem todo mundo tá só no celular o dia inteiro, mas você pega o metrô, todo dia eu pego o metrô, todo dia é a mesma coisa. Às vezes eu guardo o celular e fico só assim, observando. Um ou outro com um livro, um negócio, mas todo mundo no celular, ou é reto, ou é assistindo alguma coisa. As pessoas não têm mais ócio. Tudo bem, tá no caminho do trabalho, vai se estressar, tá ali se distraindo, no geral, etc, isso é só uma etc. situação. Mas as pessoas não se olham mais, não tem mais essa troca, não tem mais uma gentileza. Será que um senhor tá entrando e quer o lugar? Que a gente quer dizer. Será que uma moça grávida não precisa sentar? Sabe? É sobre isso, o olhar ao próximo, o olhar pro próximo, acho que não tem mais, gente. E a gente olha só pra crítica social! Aqui a gente tem, aqui tem. Aqui, hein? É na sua cara. Não adianta você virar o rosto, não. Essa situação do Neville, por ele se ver como o último homem, né? Assim, pô, fui o último a viver e tal, também remete a uma metáfora a essa opressão, que é o que a gente acabou de falar anteriormente aqui, né? Embora ele esteja ali fazendo o seu papel de protagonista, a gente consegue ver ele também como um herói, né? E também por ele estar ali e conseguir, né, no final, o soro para poder ajudar as pessoas, ele é visto então como herói, né? Só que essa luta sua, né, esse peso das costas dele ser esse herói, traz à tona a arrogância da humanidade, né? A soberba, traz o porquê da humanidade estar naquele lugar. A pandemia aí, ó, o vírus foi vírus soltado ou não? Eles estão reavaliando, o FBI tá reavaliando. China! Entendeu? Vem vos dizer, enfim. Eu vi no Choquei. Eu vi no Choquei. É sobre isso. Então retrata como uma metáfora, né, essa impetulância do que somos, né, como humanos, né, e fazemos pelas nossas escolhas e olhares do que está acontecendo errar. Porque a gente vê, a gente escolhe errar sabendo que a gente tá escolhendo errar, né? A consciência. Eu acho que nem pesa. Não, porque nem passa na cabeça. Eu acho que a gente... Não, às vezes passa. Você tem a consciência que você quer uma escolha errada. Mas aí o problema não é nosso, o problema é do político, o problema, sabe? Não, aí falando sobre camadas, mas assim, a gente como pessoa, no individual. No individual. As pessoas estão nem aí, eu acho. As pessoas é isso. É isso que eu tô falando. As pessoas estão nem aí. Ela pega e vê um erro que, vou trazer pra nossa humanidade, né, o nosso estado humano.
Senso comum. A gente pega pro senso comum e fala, quero cagar em cima dele. Entendeu? O problema do senso é que senso é relativo. O meu senso é relativo do seu pro seu. Aí me pega. Quem me falou isso foi minha professora de psicologia, que senso é relativo. Eu falei, porra, me ferrou, professora. Aí agora eu vou... Não. Fulano é sem senso, não tem senso. Senso é relativo. Não, às vezes senso a comum, pessoa não é. Mas senso comum de uma sociedade. Comum. Pois é, justamente isso. Mas o que não eu acho que educação... Não individual. Tem gente que... Sim, mas o que eu acho que educação pro outro, às vezes não é. Não, então vou trazer mais, pra mergulhar mais no que eu quero dizer, pra você entender. Pra ser mais teórico. Por exemplo, na Constituição. Na Constituição. Senso comum. Entendeu? Lei. Não como lei, como senso, como olhar, como esse olhar. Só que, tipo, o que eu tô querendo dizer, no geral, o que seria bom? É o que eu falei no começo. Se todo mundo fosse unido, muita coisa não aconteceria. Mas a gente mesmo se separa por conta desse tudo que ele falou aqui agora, só que no nosso individual. A gente deixa de pensar no coletivo o tempo todo. São poucos aqui que tem conexão, são poucos que fazem suas bolhas, né? Enfim, mas é isso. Bolha, graças a Deus eu vivo na minha bolha, entendeu? E quando eu saio dela, eu fico meio paralisado. Mas por quê? Porque no geral falta-se união. Se existisse, a gente ia ter uma... talvez a gente não teria nem conhecimento de bolhas, né? Tipo, como se fosse algo separado, né? E eu falo também pelo fato de eu ser meio bicha. Não, né? Mas então, assim, literalmente, ontem né? foi o jogo do Flamengo, voltei pra casa no metrô, minha filha, os héteros entrando no metrô. Não contra o Flamengo não, né? Os torcedores, tudo ali, meu Deus do céu. Porque sempre tem aquele... A homofobia vem. Porque a homofobia vem. Sempre tem. A homofobia vem. Sempre tem. Vem. Boal, ele também acreditava que quando o espectador visse o teatro, pensasse não só na sociedade, mas também que repensasse os seus valores, minha filha. Na sua condição. Na sua própria condição na sociedade. Aí a gente para pra pensar e a gente se pergunta, e eu? O que eu faria? Né? Como seria se eu estivesse nessas condições? Como é que você seria? Como é que você faria? Você sabe? Você já parou pra se perguntar, pensar, olhar para essa situação? Você já se colocou no lugar do outro hoje? Hoje? Já se colocou? Não sei, minha filha. É isso, é um exercício diário. Eu sei que às vezes se colocar no lugar do outro pode ser doído, né? Dolorido. Fazer isso diariamente é complicado mesmo, até mesmo para nossa saúde mental. Eu não assisto mais jornal, por exemplo. Eu vou nas minhas fontes confiáveis e tal, mas sabe, ligar a televisão porque me dá exercer a empatia, que é uma palavra bem 2018, mas que chegou pra a ficar. Tem que ser vida, tem que ser vida, né? Entendeu? Então é isso, se colocar no lugar do outro. E isso fala muito sobre também, né, o quanto você se ama. Porque se você... olha aí, ó. Não, pensa comigo. Porque se você se ama ao ponto de querer sempre coisas boas pra você, da vida e das pessoas, né? Porque você merece isso pelo seu amor, ser isso por você mesmo. Se você se ama, você está disposto a amar as pessoas. Não. Deveria ser, né? Foi o que a gente falou ali mais cedo. Deveria ser. Quanto mais amor, melhor. Eu tento basear nesse quesito, igual eu falei, união, tal, amor ao próximo, mas falta-se, tipo assim, se você não tá pronto pra tentar amar o próximo, você não consegue, é isso que eu quero dizer. Se você não consegue se amar ao ponto disso, você não tá pronto pra poder amar o próximo. E aí você fica nesse looping, né? Eu acho que é prioridade. Eu não tenho condições agora de ajudar o próximo. Não é ajudar. O rapaz ali. Não, tô dando um exemplo, né? O rapaz vem me pedir isso aí é difícil. Um dinheirinho pra pagar um almoço, não tenho, mas eu vou ali e comprei um iPhone de 12 mil reais. Não, mas isso... Não eu, né? Enfim, a sociedade no geral. Mas ainda assim, às vezes você compra um iPhone de 12 reais, mas aí você ajuda 12 reais. 12 mil jogando baixo. Nem pegando em outro lugar baixo, ali. 12 mil em 2009. S é Samsung. 15, 20 mil. Tá. Às vezes você comprou o iPhone, né, na sua condição de real vida, você foi e comprou o iPhone, às vezes você ajuda uma pessoa, às vezes você não consegue ajudar outra pessoa. E eu acho que dentro da sua condição do que você fez pra conquistar o iPhone também, que é legítimo, como você fala. Lógico. Eu só falo quando a pessoa fala que não... Uma coisa é nunca fazer. Exato, que não tem, que não pode. Agora, tipo assim, fazer uma vez ou outra, não adianta só a gente estudar. Vira marginal. A sociedade cria o marginal e depois não sabe o que fazer com ele.
lava as mãos. E a gente tem um monte de dramaturgo que fala sobre essas situações e tudo isso que a gente tá falando, e não adianta só a gente estudar, ter no papel, trazer, e não realmente tentar viver isso. E falo pela gente também, como a gente passa por situações assim, no qual a gente fala não, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente consegue, a gente tem aprendido cada vez mais com esse canal, com esses dramaturgos, pela profissão que temos e escolhemos como ator ser, né? Porque não adianta também só querer ser e não pegar isso aqui pra entender e viver o que você tá estudando. Faz engenharia, gente. Entendeu? Faz uma engenharia melhor. Além disso, o Boal ele fala que o nosso corpo enquanto ator deve ser um corpo que está pronto, né, ativo, presente em lutas diárias, né, lutas internas e externas do personagem, né, e o que deveria ser como um veículo de expressão e resistência. E em Eu Sou a Lenda, o corpo do Will Smith é fundamental para a criação do personagem dele, né, do Robert Neville. Que corpo. A forma como ele interage com o ambiente, ou então como ele luta, né, como ele lida com os infectados, ou então como ele lida com a própria solidão, né? Tudo isso é expressado pelo corpo dele. Ó, anota aí, hein? O Boal, ele defendia que o ator deve utilizar o seu próprio corpo como uma ferramenta de resistência. Resistência à opressão, alienação e resistência ao próprio sofrimento. Que aí tem várias camadas dentro disso. Ao longo do filme, o personagem do Will Smith passa por essa resistência interna, tentando ser humano em meio à devastação. Ainda tem que ter tempo pra isso, né? Pra tentar ser humano. Imagina, se ele perde o controle disso tudo. Não é só, tipo assim, ele como ser humano manter a sobriedade, né? Ele tenta às vezes, porque aparece essas alucinações ou essas questões na cabeça dele que faz às vezes ele sair de si. Mas aí ele fica mantendo, resistindo internamente, lutando contra a perca da sobriedade dele, né? O lado humano dele. Ele entende o tempo todo, eu tô aqui como herói, eu preciso encontrar a cura. Porque se ele perde isso, ele perde o sentido do porquê ele tá ali ainda. Tá ali. Justamente isso. Tá Tem vendo? o físico, a expressão corporal, as nuances emocionais, onde cada gesto, né, cada ponto ali fala diretamente com o público sobre a sua sobrevivência e pela preservação da própria identidade humana. Em momentos de grande tensão no filme, como por exemplo, no momento que ele tem que lutar contra os infectados, ele se vê, né, como uma última linha de defesa. uma última linha de defesa, de resistência, né, da humanidade. Pra ele não se perder, e também de resistência pra ele não perder a própria humanidade. E ter força pra lutar, né? Porque ele tá à toa que no final ele fala assim pra Pela mulher, assim, sobrevivência. ele fala pra menina, leva o soro. E ele fica lá, cara. Entendeu? E ele fica porque ele já desistiu. Ele podia muito bem ter ido com ela. Não, eu vou segurar eles. Entendeu? No final explode. Mas parece que tem boatos aí, está vindo Eu Sou a Lenda 2 e ele tá ali ainda existindo vivo. Houve né? boatos. Houve boatos. Aí. Uma mutação. Então a gente consegue ver perfeitamente que a atuação do Will Smith em Eu Sou a Lenda tem como a gente alinhar perfeitamente aqui o que o Chekhov e o Boal fala, né? É só a gente olhar com esse olhar, né? A técnica do Chekhov, Diego, da gente explorar o não dito, né, o silêncio, o corpo, juntamente com o subtexto, é crucial para a entrega do personagem, né, o Neville, né? E transmite então as suas angústias através do silêncio, algo sutil, de da ações sutilidade. sutis. Já por um outro lado, vendo sobre Boal, a gente consegue ver que essa questão de dizer que o Neville é o salvador, o herói, né, de todo mundo, de todo esse enredo, essa história, vê ele como um lado até hipócrita de se dizer, né? Porque ele é também uma das pessoas, enquanto humano, que ajudou a destruir o mundo, né? Dentro da sua metáfora, trazendo para o seu próprio umbigo. Né? mas é só um vape. Exatamente. Fumaça, do pulmão. Enfim. O Boal também nos lembraria que a desumanização de Neville É um reflexo aonde a gente consegue ver essa hipocrisia a hipocrisia, da, né? de nós Sociedade. como humanos, né, em sociedade. É um reflexo da desconexão da sociedade E da alienação. alienação da sociedade também, minha filha. Escutou? Alienação da sociedade. Anotou? Pois é, papai. Macetei. Metrô, tava falando aqui, lembra? Minha filha. Uau! E finalmente, o corpo do Will Smith, como um instrumento de resistência, nos dá uma representação poderosa do conflito interno e da luta pela humanidade.
Depois dessa aula aqui, meu querido, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, é claro que muito, né, se tem da nossa opinião, de como a gente pensa, de como a gente gostaria que fosse, né, dentro dos nossos achismos, que particularmente por conhecer o Diego e me conhecer, claro, eu acredito que a gente muitas das vezes está dentro desse senso comum que a gente fala em relação aos próximos. Né? A gente como sociedade, a gente não tem como. Entendeu? Então, assim, deveria prestar mais atenção nesse não tem como, né? A gente deveria agir como sociedade. Mas são os pequenos... O Tchekov, são os pequenos detalhes que a gente faz a diferença. Reduzir o plástico na sua casa. Não, porque agora a gente vai voltar com canudo, porque papel quebra. Entendeu? Ali em cima, ali pra lá, assim, você tá entendendo? Sabe, são em pequenos detalhes, pequenas Depois que a gente fala de retrocesso, de mais não sei o que, né? E se a gente for ver, teoricamente falando, a gente acaba entendendo também, depois que a gente passa por um mergulho profundo, uma imersão que a gente viveu aqui agora, que inclusive, meu Deus, a gente consegue ver que até mesmo a parte teórica se tá dentro de um senso comum. Né? E ele tá fazendo o quê, gente? Abre a cabeça, né? Pensa sobre esse olhar. Por que não? Claro que dentro do senso comum. Mas o povo não... Mas vem cá, é que o povo não vai na teoria. Não, claro que não. Ninguém tá preocupado em querer saber o que viver. Em querer saber, não. Em querer viver realmente o que sabe. Sim, mas eu digo assim, com tanto artigo científico, com tantas coisas, fontes confiáveis na internet, o povo acredita em qualquer coisa, em qualquer gente, em qualquer... fontes seguras, sim, como decifrar, como a gente saber, tem que tentar ser melhor todo dia, né? E isso é viver o senso comum, né? O que você não quer pra você? O que você acha que é tóxico pra você? Assim, vamos usar nesse lugar, pra você. O que é tóxico no geral? Se você bater em alguém, você acha que é prazeroso? Se você pisar em cima de alguém, é prazeroso? Você ser arrogante com alguém, não falar igual ele falou bom dia pra alguém, destratar, é prazeroso? Eu acho que está dentro de um senso comum pra uma sociedade melhor. Eu concordo com você, mas senso é relativo. Não, sim, mas eu tô falando no geral, o que deveria se ser, concordo que temos como, tipo assim, todo mundo sabe. Isso todo mundo entendeu? Pra sociedade andar direitinho, isso, é isso que eu tô falando, todo mundo sabe. Isso. Todo mundo na casinha. Mas vai respeitar. Senso... Mas aí só se respeita quem é igual a mim. Quem é diferente de mim, vai pro inferno. Não estamos falando disso. Não tô falando Eu tô falando. Não, sim, mas quando a gente fala sobre respeito. Não, assim, sim. Bom senso pra viver em sociedade. Mas só que isso, o que eu quero dizer assim, de a gente não tá falando sobre isso daí, porque isso aí é mais profundo ainda. No quesito o quê? Como é que eu sou profundo? Não, mas é porque é mais profundo ainda. Porque tem esse lugar, é claro que tem esse lugar do que é totalmente hipócrita ao que se pregam dentro desse lugar, mas ainda assim não conseguem retratar esse lugar, né? Então acaba que no geral o que eu tô falando que todo mundo deveria saber, entendeu? O que todo mundo deveria saber, que na verdade todo mundo sabe, é o que a gente tá falando, é isso. O fato de todo mundo sabe, mas não faz. Entendeu? Isso é o senso comum. O que todo mundo sabe. Mas não é que todo mundo sabe, amigo. Isso que eu tô falando pra você. Não é que todo mundo sabe. As pessoas sabem o que elas acham que elas sabem. Ou que alguém falou pra elas. Não, eu acho. As pessoas não foram lá. Você quer que eu te dê um exemplo do que todo mundo sabe, em geral? Fala aí. O exemplo que eu tô querendo dizer assim é não se meter em algo que não tem a ver com a pessoa. Isso é senso comum. Minha filha, choquei. Não, Léo Dias. Mas é isso que eu tô dizendo. É sobre esse lugar que eu tô falando, que a gente tá falando o tempo todo. Nesse geral. Não é as camadas. Se a gente desenterrar as camadas, a gente vai abrir tudo isso aqui que ele tá falando. Amigo, eu compreendo. Mas senso comum. Pra mim, senso comum é um lugar de todo mundo sabe, mas ninguém faz. Entendeu? Eu acho que a gente, nessa de senso comum, de quem tá... Aqui, ó. Olha aí. Tira tudo pros views subirem, gente. É só assim só. Não por mim. No OnlyFans. Eu acho que hoje em dia a gente tá tanto na correria, a gente sabe, tá todo mundo fazendo o seu também, que às vezes passa despercebido alguma coisa, só que a gente não pode normalizar. A falta de tato. Você quer outro exemplo? Com as pessoas, a falta de humanidade mesmo com as pessoas. A gente não pode mecanizar. Você quer um outro exemplo? Coisas. Brabo. Será que quero outro exemplo? O vídeo vai ter 60 minutos. É isso. Não, mas aí, depois dessa aula aqui, gente. Outro exemplo. Quem defende liberdade de expressão?
a forma que defende. Aí eu gostei. Entendeu? Não, mas você entendeu? Senso comum. Entendi. A pessoa defende sabendo que é errado. Chega e fala assim, pô, seu filho da puta. Não, mas aí é liberdade de expressão. Não. Por que a gente deu o nome aos bois? Bullying, racismo. Porque criamos-se conceitos de que isso é errado. Porque a gente tem pessoa que precisa de chegar e falar assim, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. A mais B não é igual a C, é A, B e C. A partir do momento que o seu discurso, ela coloca a vida de pessoas em risco, não é mais liberdade de expressão. Entendeu? É isso, senso comum. É isso que eu quero dizer sobre senso comum. Liberdade de expressão não é opinião. Liberdade Não de é. expressão é senso comum. A minha opinião eu guardo pra mim. Exatamente. E uso ela dentro da minha casa. Exatamente. Agora, senso comum, que é respeitar o outro, tratar o outro bem, Amar o próximo. com humanidade, votar Tudo votar isso, direitinho todas as questões, todas em as pessoas ok, né? Esse é o nosso papel de sociedade, um senso comum. Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Acho que tá bom. Ótimo. Acho que vocês entenderam. Curta, comente, compartilhe. Ativa o sininho para que as nossas notificações cheguem pra você, minha filha, com vídeo bombástico, fazendo aí crítica social. Até porque agora a gente tem vídeo toda quinta-feira e toda sexta-feira aqui no canal. Tá? Ao meio-dia, quinta-feira, estúdios, né? Essa crítica aqui babado que vocês estão Não, isso daqui foi épico. E sexta-feira, Analisar-te na Rua, Que minha tá bombando! filha. Uma peça maneira, os bastidores maneiros, entrevistas maneiras. E se você vai entrar em cartaz e quer o Analisar-te na Rua no seu espetáculo, convida a gente. Vem. Vai ser um prazer estar com você, participar, mostrar os bastidores, o processo criativo, a gente conversar um pouquinho. Enfim, chama Analisar-te para sua peça ou indica para outras peças. Siga as nossas redes sociais, @Diego Marante, @IT Figueiredo L e Analisar-te Canal. Obrigado por esse view, minha filha. Até amanhã. Amanhã, com Sexta-feira, Analisar-te na Analisar-te Rua. na Rua. E continuem Analisar-te. Foi ótimo, amigo. Arrasamos. Foi muito bom, velho.